Então, hoje o nosso tema é por que você vive se auto-sabotando? Vamos falar sobre a autossabotagem. E a autossabotagem, eu já quero entregar um ouro aqui já de cara para vocês. Se vocês absorver isso e integrar isso na lente de vocês, na forma que vocês veem a vida, já vai trazer muita mudança. Pelo menos para mim, tem feito a diferença. A autossabotagem é um padrão natural que vai afligir, vai atingir todos nós. É uma resistência interna que tenta nos manter estagnados no mesmo lugar, na zona de conforto. É uma resistência que trava o nosso crescimento. Mas isso não é algo mal. Não é porque nós somos amaldiçoados, porque alguém comeu uma maçã lá atrás, pecaram. Não é nada disso. Essa resistência, ela é uma tecnologia da vida. Tecnologia da vida que existe para nos impulsionar a superar as nossas limitações. Então, essas resistências que vêm através da autossabotagem, que vêm através desses desafios, tudo isso quer nos fazer olhar, está nos chamando a atenção para observar pontos que precisamos olhar. Muitas vezes o padrão que está nos travando é algo que precisa ser levado à consciência. É uma ferida antiga aberta que precisa de cura, que precisa de um olhar, que precisa de acolhimento, de integração. E quando você começa a perceber isso, se tornar consciente disso, esses padrões já não vão acontecer no automático e você começa a se liberar disso. São através dos desafios, é através da resistência que você percebe também habilidades que você precisa desenvolver, coisas que você precisa crescer, musculatura interna a ser desenvolvida, dar um passo a mais. Se você quer conquistar algo na tua vida, se você quer manifestar algo na tua vida, você vai ter que dar um passo além do desconforto. Vai ter que transpassar a autossabotagem, o comodismo, tudo isso que quer nos manter estagnados. Certo, família? Eu quero falar um pouquinho da minha história, brevemente, sobre a autossabotagem e superação. Mas antes, só para pontuar, porque tem pessoa aqui que de repente caiu de paraquedas, né? Então, eu sou o Gabriel Ângelo Curimbari. Eu sou uma pessoa que está na busca do autoconhecimento, da expansão da consciência, desde os meus 17 anos. Já fazem mais de praticamente 15 anos que eu estou nessa busca. Encontrei vários mestres no caminho. As plantas, as medicinas também foram mestres no meu caminho. Hoje em dia eu trabalho servindo a ayahuasca, compartilhando cura através dessa sabedoria ancestral que vem da natureza, mas também transbordo toda essa bagagem através da minha comunidade Mestres de Si, através dos movimentos que eu faço aqui no digital, compartilhando vídeos, aulas, enfim. Muitas vezes, família, a gente olha as pessoas tendo resultado, fazendo os movimentos e as coisas acontecendo, e a gente está observando o palco das pessoas. Quando você olha na rede social, você vê uma pessoa foda, que você acha foda, que está tendo altos resultados, conquistando um monte de coisa massa, causando impacto, realizando sonhos. Você está vendo o palco dessa pessoa. Mas o sucesso, a realização é construído nos bastidores da vida. E nos bastidores ninguém tá vendo, ninguém tá lá para te aplaudir. E é aí que a sabotagem mina a tua confiança, a tua constância. E eu quero compartilhar com vocês. Aqui vocês já vão poder pegar algum ensinamento. Quando eu estava num relacionamento sério, meu primeiro relacionamento sério, de 7 anos, eu, olhando para o passado, eu pude perceber que em vários momentos
de raiva, de frustração. Sabe quando acontece alguma coisa que te tira do sério, que você perde o centro e você fica estourando internamente? Nesse momento, o teu campo emocional, o teu corpo emocional, ele tá super intenso. Esse é um momento que você tem muita capacidade de cocriar as coisas que você visualiza. E nesses momentos, eu vibrava coisa negativa do meu relacionamento, daquela coisa que a gente estava vivendo. E eu falava assim, cara, não dá mais certo, tem que acabar, tem que terminar, papapá, papapá, eu preciso viver outra coisa. E de tanto que eu fui manifestando isso quando rolava essas brigas, que chegou um momento que aquilo aconteceu. Aí tá uma chave já. Duas chaves, na verdade. Cuidado com o que você vibra, com o que você pensa, com o que você emana para o universo. Principalmente quando você tá com o teu emocional intensificado. É nesse momento que a gente desliza. É nesse momento que a gente começa a pensar merda. E é nesse momento que a gente começa a cagar a nossa vida, certo? Mas você também pode criar esse essa exaltação emocional para você co-criar coisas boas. E é uma coisa que eu fiz essa semana. Isso aí nem fazia, nem pensei que eu ia falar sobre isso na aula, mas é para falar, porque eu já tô vendo o resultado. Tô aprendendo com um mentor, Tony Robbins, uma prática de manifestação. Você fazer movimento físico, você correr, você tá com o teu corpo ativado, batimento cardíaco, respiração tá intenso. E nesse momento, você gritar afirmações de poder. Cara, eu não botava fé, mas eu fiz 3 vezes e pude fazer uma análise com a consciência expandida. Eu consegui ver mudanças assim, ó, muito palpáveis na minha vida. Isso eu recomendo demais para vocês fazerem, para vocês poderem começar a reprogramar o ser de vocês. Porque a gente acabou sendo programado. Desde que a gente nasce, a gente vai recebendo programações da nossa família, da escola, da mídia, da sociedade. E essas programações não são para fazer o nosso ser, o nosso espírito florescer. Não são para despertar o máximo potencial de cada pessoa. Essas programações são para criar seres humanos adestrados, não para criar espíritos livres, mas sim espírito reprimido. E a gente cresce no meio dessas programações. Essas programações, por tanto tempo vivemos imersos nelas, elas acabam parecendo reais. Parece uma realidade sólida e imutável. E tentar mudar a realidade, tentar mudar a nossa vida e alcançar resultados imersos nessas programações vai ser muito difícil. Não tem como. Primeiramente, a vida, ela parece sólida. Eu não sei qual que é o nível de consciência das pessoas que estão aqui nessa aula hoje, né? Pode ser que eu esteja falando meio grego, não sei. Mas a base é que a vida, a existência, é energia. A matéria, as coisas sólidas, isso daqui, ó, que parece sólido, duro, é uma percepção, é uma ilusão. Quando você dá o zoom e você vê os átomos dentro de cada coisa que existe, pode ser de uma pedra, os átomos eles estão vibrando. Tá tudo em movimento. Tudo é energia.
E você só consegue mudar a realidade quando você começa a entender esse funcionamento. A realidade, ela é energia, vibração, frequência. Para você ver as coisas se transformar na tua vida, primeiramente você precisa mudar a tua energia interna. Sabe aquela frase bíblica que a fé move montanhas? A fé é poderosa, só que a gente perdeu o poder da fé, a real fé, o acreditar que as coisas são possíveis, que é possível viver uma outra realidade do que a gente está acostumado há tanto tempo. A gente se condicionou, a gente viveu tanto tempo algo que a gente acredita que aquilo é real, é inquestionável, é incabível, inconcebível ser de outra forma. Mas isso é uma crença limitante. E a verdade desse verso, que a fé move montanhas, é que as montanhas que precisam ser movidas, família, não são montanhas de terra, de pedra, de areia. São as montanhas dentro de nós. Porque são essas montanhas de crenças e programações que realmente nos limitam, que nos travam, que limitam o nosso potencial de cocriação, que nos impedem de modificar a realidade e ter uma vida abundante, ter uma vida realizada. Quero falar, tá fazendo sentido, família? Maravilha. É o seguinte, vou falar sobre a minha história com a ayahuasca antes da gente começar a aprofundar num conteúdo mais denso. Eu sentia o chamado de servir a medicina da ayahuasca. Isso há alguns bons anos. Eu comecei a seguir esse chamado. Eu comecei a aproveitar oportunidades que estavam ao meu alcance. Comecei a buscar, me abrir para possibilidades. E comecei a ir na direção delas. Logo, os meus caminhos se abriram. A vida deu uma reviravolta. Eu conheci um professor direto da selva, de uma sabedoria lá da fonte. Mas eu tive que encarar desafios. Eu tive que encarar medos, dar um passo de confiança para chegar no próximo nível. E eu passei imersões na selva para me preparar para servir essa medicina sagrada que é a ayahuasca. Quando eu voltei, eu achei que os meus caminhos com o trabalho com a medicina da ayahuasca ia ser assim, ó, fluidez, prosperidade, que todos os meus amigos iam querer consagrar ayahuasca comigo. Mas logo que eu pensei tudo isso, sabe aonde que eu entrei? Eu entrei no deserto. No deserto. Foi um teste da vida. Hoje eu consigo perceber várias lições desse deserto. Esse deserto, primeira coisa, foi para testar o Gabriel aqui, ó. Vamos ver se é real. Vamos ver se a intenção é real. Vamos ver se ele desiste no primeiro desafio. Ou se esse caminho tem o coração. O coração tá no caminho, tá entregue. Essa foi a primeira parte. Uma grande lição. A outra lição, família, é que só eu mesmo podia me tirar do deserto. Vocês acreditam? A vida me colocou no deserto para mim passar provações, mas só eu podia me tirar de lá. E esse processo de sair do deserto era um processo que eu precisava passar de crescimento interno, porque o deserto não é para toda a vida. O deserto
pode ser uma fase, um momento, mas não é para toda a vida. E foi superando a autossabotagem através da autoconfiança, da confiança em mim mesmo, no meu caminho, na minha entrega, no meu potencial, no meu valor, na confiança em Deus, nessa sabedoria, nessa inteligência maior que guia o nosso caminho. Foi através disso que eu consegui superar toda a autossabotagem que estava me mantendo no deserto. E eu consegui sair disso e começar a ver a minha realidade se modificar. A autossabotagem, família, é um reflexo de padrões inconscientes. Eu quero agora aprofundar com vocês, falar sobre os padrões do falso eu. O falso eu, quem aqui já ouviu falar em falso eu? Levanta a mão para mim saber. Uhum, maravilha. Pensa comigo assim, ó. O espírito encarnou na matéria. Esse espírito tem uma essência pura. Esse espírito tem habilidades. Esse espírito tem dons. Esse espírito tem um potencial incrível. Mas conforme ele vai crescendo, vai vivendo ali no, com a sua família, o meio onde ele está sendo criado e desenvolvido, ele começa a receber umas pancadas da vida, traumas, dores, medos. E esse espírito, esse ser, ele começa a criar uma armadura para se proteger disso, para não sentir mais aquela dor. Essa armadura é uma personalidade. Esse é o falso eu. O falso eu é uma identidade criada a partir dos traumas, de dores, medos e crenças, que existe como um meio de proteção e de garantia das necessidades básicas. Só que acaba afastando nós do nosso verdadeiro eu, desse ser puro, desse ser consciente, alinhado com a fonte. E muitas pessoas se distanciam tanto dessa essência e se identificam tanto com o personagem que acabam esquecendo delas mesmas que existe uma outra camada e que, enquanto viver buscando os desejos do falso eu, desse personagem criado, a pessoa nunca preenche o vazio existencial. A pessoa nunca encontra a real satisfação. Esse é o primeiro propósito da nossa vida. É ser quem nós realmente somos. Libertar o nosso espírito. Se libertar de todas essas programações. Essa é a primeira missão. Imagina que nós estamos num game da vida. Aqui é um joguinho, família. Aqui é um jogo. Não precisa se estressar com as coisas. Eu sei que é fácil falar, eu me estresso. Mas eu falo isso pra mim e cada vez eu busco me estressar menos. Cada vez eu busco perder menos a paz. Mesmo quando o negócio tá apertando, mesmo quando a água tá batendo na bunda. Cara, isso aqui é passageiro. Daqui a pouco esse corpo tá embaixo da terra. Eu não posso perder a paz. Eu tenho que estar com a paz sempre no meu coração e desfrutar dos processos da vida. Me empolgar com tudo isso. Ser como uma criança que se diverte. As crenças limitantes, família, são os alicerces do falso eu. Daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica para a gente compreender melhor as nossas crenças limitantes. Essa dinâmica vai ser ouro. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês uma.
Uma imagem aqui, ó, para ficar mais claro sobre, sobre as necessidades humanas, porque essas necessidades humanas é algo que pode ser nutrido pelo falso eu ou pelo verdadeiro eu. E aí vocês vão poder analisar na vida de vocês se tem alguma coisa que vocês estão nutrindo com o falso eu. E aí eu recomendo vocês anotarem isso. Aonde você se identificar, anote, porque aí vai ser um lugar para você olhar mais vezes e começar a aprofundar e começar a perceber no teu dia a dia para começar a se libertar disso. Tá entendendo? Então bora lá, família. Tá aparecendo aí para vocês? Show. Então é o seguinte, as necessidades humanas, como eu falei, elas podem ser nutridas pelo falso eu ou pelo verdadeiro eu. Quando são nutridas pelo falso eu, é pelo medo, pela carência e pela tentativa de evitar a dor e o desconforto. Quando é nutrida pelo verdadeiro eu, vem da conexão com Deus, da conexão com o Deus interno, com a essência, do alinhamento com o centro. Então aqui nós vamos falar de algumas dores. Pertencimento e aceitação. A raiz dessa dor é o medo da rejeição e da exclusão. A ferida lá de criança, o machucado lá de criança que criou isso, que é a raiz disso tudo, é a rejeição. É essa que é a ferida. E o falso eu, ele vai buscar a aprovação a qualquer custo. Ele vai se anular, vai se adaptar, ele vai querer agradar os outros, sacrificar a própria vontade e a própria autenticidade para pertencer, para ser aceito, para caber nos lugares. Um movimento de cura para você alinhar isso na tua vida, começar a transformar esse padrão, caso você tenha isso, é você reconhecer que você pertence a essa existência, que você é parte dessa vida sagrada e que você é parte de Deus. Você é aceito por Deus. Antes de ser aceito por qualquer pessoa, por qualquer tribo, você está conectado com tudo e com todos. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. O falso eu ele vai tentar agradar e o verdadeiro eu ele apenas é. E aí que está a beleza. Quando a gente é, não quando a gente quer ser, quando a gente simplesmente é. Isso encanta. Segurança, tanto emocional quanto física. A raiz é o medo de abandono e a incerteza. A ferida associada é o abandono. Às vezes, aquela criança que foi abandonada pelo pai, pela mãe, que sentiu essa dor profunda de ser abandonada. Muitas vezes, isso vai gerar esse trauma e ela vai criar uma capa de proteção que vira esse distúrbio. O falso eu ele vai tentar controlar tudo para não sentir essa insegurança. Ele vai se apegar às coisas ou a alguém, uma relação, ou numa outra polaridade, ele vai fingir que não precisa de ninguém. Vai se fechar, vai focar só nele, porque ele tem medo de se machucar e ser abandonado de novo. O movimento de cura é você confiar no fluxo da vida, reconhecer que a verdadeira base, a verdadeira segurança vem de dentro de você. E que controlar as coisas é só um disfarce do medo. A verdadeira fé é confiar, é se entregar no fluxo da vida, é se abrir para o que a vida tem para te oferecer. Porque tudo isso, tudo que acontece, nada é por acaso. E quando a gente não está aberto para a vida, a gente pode evitar algumas dores, mas também a gente vai perder muitas oportunidades, bênçãos e prazeres. Reconhecimento e validação.
A raiz é a necessidade de se sentir importante. Vem de uma ferida de injustiça e rejeição. Sabe quando você estava falando numa roda de amigos e as pessoas ali presentes meio que desmereceram aquilo que você tinha para dizer? Não sei se alguém já passou por isso. Eu passei por isso. De sentir que a minha voz não tinha valor. Eu queria expressar minha opinião, parecia que me tiravam para louco, não queriam ouvir o que eu tinha para falar e acabou gerando esse distúrbio na minha vida, uma busca por reconhecimento e validação. Então, o falso eu, com esse machucado, essa ferida, ele vai buscar ser admirado, ser reconhecido, ser o melhor, ser o perfeito. Ele está esperando os aplausos. Nossa, você é incrível. Por quê? Porque está faltando esse reconhecimento de dentro. Esse que é o movimento de cura. É primeiro reconhecer, encontrar o próprio valor no silêncio, na conexão interior. E quando você é o teu eu verdadeiro, naturalmente você se torna magnético, você revela o teu brilho pessoal. Isso encanta, isso magnetiza, isso envolve. Primeiro você ama a si mesmo. Primeiro você admira você mesmo. Depois você transborda coisas boas para fora. É cuidar do jardim, que aí as borboletas vêm. Não é ficar correndo atrás das borboletas. Tá fazendo sentido, família? Alguém aí se identificou com alguma coisa? Maravilha. Show. Agora vamos falar sobre amor e conexão. A raiz é a necessidade de ser amado. Necessidade básica, né? A ferida associada é o abandono e a traição. Quando a pessoa tem essa dor, tem essa ferida, e ela tá pelo falso eu, ela vai se doar demais, vai se anular, se sacrificar só para ser amada. Então faz tudo que os outros querem, faz tudo para agradar, só para se sentir amada. Vocês devem conhecer alguém assim. Eu conheço várias pessoas que são assim. O movimento de cura é aprender a desenvolver o amor pessoal, o amor próprio, nutrir-se com amor, nutrir-se da própria presença, se dar carinho, se admirar. Porque o amor que você busca fora é o amor que você não está dando para você mesmo. Essa é difícil de ouvir, né? Mas é necessário. Liberdade e autenticidade. Ou coisa boa, né? Ser livre, ser autêntico. A raiz é uma necessidade de ser quem se é. A ferida que pode ter acontecido no passado é a injustiça e a humilhação. Então, quando você está sendo autêntico, está sendo verdadeiro e você sofre uma punição desmedida por isso, nossa, eu passei isso. Cara, eu me vejo muito nesse padrão. Me via, né? Agora eu já estou transformando. Mas isso aqui, ó, o falso eu, ele vai virar um rebelde inconsciente. Eu era esse rebelde. Eu recebi uma punição por ser eu mesmo. Eu falei, pô, cara, eu não posso viver aqui? Como assim? E aí eu virei um rebelde sem causa. Outra polaridade disso é a pessoa virar reprimida demais. Então ela foi podada, ela vira reprimida ou ela vira um rebelde, aquela pessoa que é agressiva, que, foda-se os outros. O movimento para curar isso é aprender a expressar a própria verdade, porém com consciência, com compaixão, com amorosidade, sendo verdadeiro,
mas ponderando as palavras, se colocando no lugar do outro que vai receber. Isso muda toda a energia, porque a autenticidade sem amor vira rebeldia, e a autenticidade com amor é a libertação do ser. Sentido e propósito, família. A raiz é a busca de significado nessa vida. Uma ferida associada é a culpa e o vazio existencial. Se a pessoa vai buscar nutrir isso pelo falso eu, a pessoa ela vai buscar o sentido, o propósito fora dela. Ela vai ficar desesperada, ela fica buscando resposta. Nossa, qual que é o sentido? Qual que é o propósito? Papapá, papapá, e faz isso, faz aquilo, e vai atrás. E ela não está percebendo que ela está cada vez mais se distanciando dela mesma. E o movimento para curar isso, para realmente nutrir isso, é reencontrar o propósito no coração, em ser e não no fazer. Em tudo que você fizer, você colocar intenção, presença, energia. Isso é magia, família. Você pode não acreditar, mas quando você faz as coisas com energia, aquilo tem outro potencial. A física quântica está explicando essas coisas. Coisa que os xamãs ancestros já sabiam há milhares de anos. E como eu já falei antes, o teu maior propósito nessa vida não é fazer algo específico, algo para o externo. Primeiramente, é você libertar o teu espírito, é você ser quem você realmente é. E quando você se alinha com esse propósito, quando você começa a viver esse propósito, naturalmente o propósito do que você deve fazer para transbordar cura, consciência, qualidade de vida, não sei, sustentabilidade, os propósitos que vêm para somar no coletivo, ele naturalmente vai começar a se revelar e florescer na tua vida. Vai ser um transbordar, não é um encontrar, é um transbordar interno. E para finalizar essa parte, família, competência e capacidade. A raiz é se sentir suficiente. A ferida associada é humilhação e injustiça. O falso eu vai buscar nutrir isso e vai se tornar rígido, perfeccionista, um workaholic, pessoa louca por resultado. O movimento de cura é acolher a vulnerabilidade como parte da força. Você não precisa provar que é capaz. Você simplesmente é suficiente. Você tem algo de valor para entregar. E só isso já basta. Dê o seu melhor. Não precisa provar nada para o externo. Certo? Agora, família, eu gostaria que vocês me diz aí quem tem papel e caneta, que a gente vai fazer uma dinâmica, fazer uma sequência de perguntas para vocês sobre crenças. Todo mundo tem papel e caneta aí? Maravilha. Não, mas antes, família, vai ser daqui a pouquinho. Foi só para deixar a expectativa. Para nós finalizar aqui, ó, sobre tudo isso que a gente está falando, a gente acabou de falar sobre as necessidades humanas que podem ser nutridas pelo falso eu ou pelo verdadeiro eu, certo? Existem crenças de sobrevivência e contratos inconscientes que podemos ter feito quando a gente era novo, quando a gente era criança, adolescente. Muitos dos nossos comportamentos de autossabotagem vêm de acordos invisíveis que a gente fez
em algum momento, ainda na infância, para sobreviver, para ser aceito ou para ser simplesmente amado. Um exemplo disso é: se eu for perfeito, serei amado, ou se eu não desagradar, eu serei aceito. É importante observar esses contratos, essas crenças que podem funcionar no nosso inconsciente quase que sem a gente perceber. E quando a gente percebe isso, a gente conversar com isso. Olha, isso serviu para mim quando eu era criança. Isso me trouxe algo de útil, garantiu uma necessidade básica. Mas agora não faz mais sentido. Eu não preciso ser perfeito para ser amado. Eu sou amado por quem eu sou. Eu sou amado por Deus, pela vida. Eu sou amado por mim mesmo, sabe? É você conversar com essas programações, é você desconstruí-las dentro de você. E mesmo quando elas voltarem, você vai desconstruindo e daqui a pouco elas perdem força. Daqui a pouco aquilo já não vai mais te atravessar mais. Esses contratos, eles criam o personagem que você interpreta para ser aceito. Só que esse personagem, ele acaba te afastando da tua essência e te faz repetir padrões de autossabotagem sem perceber. Feche os olhos por um instante. Reflita. Que acordo invisível eu ainda mantenho para ser amado, valorizado ou aceito? Será que ele ainda serve a tua verdade hoje? Se vocês sentirem de escrever alguma coisa, podem escrever, família. Família, eu quero compartilhar com vocês esse esse é um papo que é um insight bem fresco para mim, né? Acabando de acessar umas compreensões mais profundas sobre merecimento e permissão, que já é um assunto que eu tenho olhado faz um tempo, mas que recentemente eu pude acessar com mais profundidade. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir de forma didática isso que eu compreendi. Talvez algumas pessoas entendam e talvez outras não. E tá tudo bem. Eu só quero compartilhar com vocês. Vou soltar aqui e a gente vai seguindo, certo? Então, família, os padrões inconscientes, eles estão criando a nossa realidade. Quanto mais a realidade se manifesta, mais reforça as nossas crenças, mais reforça esses padrões, mais sólidos eles ficam. A realidade parece muito sólida e imutável. Quando a gente vive há muito tempo nessa frequência, nessa mesma coisa, fica difícil se permitir sentir diferente, sentir outra energia. Sabe quando você pensa assim: eu sou capaz de realizar tudo o que eu desejo, ou o dinheiro vem a mim com facilidade. Você fala, visualiza, pensa.
Mas lá no fundo, a vibração que acontece lá no plano de fundo, que tá lá no teu inconsciente, que você não tá vendo, tá a nível inconsciente, é do não mereço, é a vibração do não sou capaz, vibração do isso não acontece comigo, a vibração do isso é impossível, isso é difícil. Então, não adianta fazer 1 milhão de afirmações, não adianta fazer 1 milhão de visualizações, porque isso está numa camada mais superficial. Isso pode ajudar você a reprogramar o teu inconsciente. Tem o seu valor. Mas enquanto a vibração interna mais profunda, que está encoberta por um monte de capa ali, ó, de programação, 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 aquela vibração interna, enquanto ela não for uma vibração de fé, de acreditar que é possível mudar a realidade, de acreditar que a vibração muda a realidade. Olha para Jesus, família. Eu não sei qual a crença de vocês, eu não sou de nenhuma religião, mas eu observo com muita admiração Jesus. Foi um grande mestre, tem muito para ensinar. E olha o exemplo que ele deu. Jesus compreendia a realidade, essa natureza da realidade de energia. E era por isso que ele disse: a fé move montanhas. Só que a fé tem que ser a fé do grão de mostarda, aquele grãozinho pequenininho que pode se transformar numa árvore imensa. Essa é a fé que move montanhas. Se você se permitir sentir essa fé sobre você mesmo, sobre a tua vida, se permitir sentir o novo, pelo menos testar. Teste. O que que pode acontecer se você realmente acreditar que é possível? Se você acreditar que você tem a capacidade de mudar a tua realidade, acreditar que você é poderoso, que você é poderosa, que tudo onde você projeta energia é abençoado, flui, prospera. De repente, você pode começar a sentir outra energia dentro de você. Aí você pode ter certeza de que você sintonizou com uma outra frequência de vibração, uma outra frequência da realidade, onde a abundância faz morada. E aí a certeza é de que tudo vai fluir no teu caminho, de que tudo vai fluir na tua direção. A fé move montanhas, já dizia Jesus. E a verdadeira fé é confiar na vida. A verdadeira fé, família, é ter a certeza de que tudo o que acontece vem para nos fazer crescer, vem para nos ensinar. Imagina Jesus sendo crucificado e mesmo assim falando: Deus, perdoa essa galera inconsciente, porque eles não sabem o que estão fazendo. É muita entrega, né? É muita confiança. Então, tudo o que nos acontece está nos forjando, está nos preparando, está te tornando consciente de coisas que você precisa trabalhar em você para você acessar e conseguir sustentar o próximo nível. Feche os olhos por um instante, família. Dá 3 respiradas bem profundas.
Agora, por um instante, imagine algo que você deseja manifestar na tua vida. Observa o que tu sente quando você pensa nisso. Se aparecer alguma voz dizendo é difícil, é impossível, não é para mim, acolhe essa voz. Ela só está acostumada com o velho padrão, com a velha realidade. Respira fundo. Agora, sinta o que é se permitir. Se permitir ser digno, se permitir ser canal da abundância de Deus, se permitir ser um instrumento divino nessa terra, se permitir acessar toda a abundância da vida, permitir que a abundância jorre de dentro do teu coração e permitir que o novo entre e faça morada na tua vida. A verdadeira mudança, ela começa dentro, família. Podem abrir os olhos quando sentirem. A verdadeira mudança começa dentro. E ela pode acontecer de forma quântica, de forma assim, ó, na hora. A mudança interna. Ainda não estamos falando da mudança externa. Não é você vibrando, visualizando prosperidade, dinheiro, que vai aparecer 1 milhão na tua frente. Não vai cair umas barras de ouro aí na tua frente. Mas a mudança do teu estado interno, da tua vibração interna, pode acontecer assim, no estalar de dedos. É tipo você trocar o sinal do rádio. Tá ali no AM, virou, tá no FM. É isso. E quando você muda a tua vibração, que estava na culpa, no medo, na dúvida, para a vibração do merecimento, da fé, a realidade ao teu redor começa a responder. E é nesse lugar que a autossabotagem começa a se dissolver. Porque você para de lutar contra você mesmo, contra você mesma. E você começa a fluir com o movimento da vida. Você para de criar resistência. Você começa a fluir. E sustentar essa vibração ao longo do tempo é o que faz as montanhas externas se moverem. E essa é a chave. Essa é a grande chave. A vida não transforma por uma experiência incrível que você viveu, por algo muito impactante, por uma aula maravilhosa, por uma cerimônia. Isso é importante? Claro, com certeza absoluta. Mas a vida realmente transforma é no dia a dia, é no trabalho constante. Um pouquinho por dia, um tijolo por dia, um passo por dia. É assim que você constrói a obra, é assim que você sobe a montanha. Certo, família? O maestro Runin Sui, o maestro Shipibo, meu professor, ayahuasqueiro, curandeiro de la selva, ele sempre me dizia, ele falava assim, ó, hermano, tu mesmo, você mesmo caga o teu caminho. Quando você vive uma vida de loucura, tudo desordenado,
caminhando com pressa, não sabendo para onde está indo, desesperado, você está vivendo desconectado de si mesmo, de si mesma, sem presença no dia a dia. E quando você não tem presença, você acaba tendo escolhas impulsivas, você acaba tendo escolhas baseadas em impulsos internos, sem autodomínio, sem respirar, sem analisar, sem olhar para aquilo com profundidade. Por que eu vou escolher isso? Isso está me levando para onde eu quero ir? Não. Sem presença, no automático, no meio da loucura e da confusão, é só reação. Pum, pum, pum. Impulso e reação, impulso e reação. E esses tipos de ações que você vai decidindo na loucura é o que acaba cagando a tua caminhada. Porque a cada escolha que você faz, você está plantando. E essa é uma lei da vida. Você colhe o que você planta. Então, se você está plantando coisas que estão indo contra a sua realização, né, a construção dos teus sonhos, você vai colher isso e vai colher muito, muita frustração e sofrimento. Por isso, a chave, uma das chaves da transformação é ter constância. Em breve a gente fala mais sobre isso, família. Constância, um pouco por dia. É isso que faz subir a montanha. É isso que constrói a obra. Agora sim, família, vamos dar-lhe nessa parte das crenças limitantes. Eu acredito que esse vai ser um ouro aqui da aula. Todo mundo preparado aí com caderninho e caneta? Então, bora. Abram o coração de vocês, oxigenem, respirem. Eu vou chamar vocês em algumas reflexões. Não vai ser uma meditação guiada, vai ser algumas reflexões. Para começar, família, vocês podem escrever o que eu vou falar e escrever embaixo a resposta. Eu acho que vai ser importante para vocês. Qual o pensamento barra crença central que você mais precisa modificar na tua vida que te mantém no lugar de onde você quer sair ou que te impede de chegar onde você deseja? Vou dar um minutinho para vocês responder. Eu vou repetir. Qual o pensamento barra crença central que você mais precisa modificar na tua vida que te mantém no lugar de onde você quer sair ou te impede de chegar onde você deseja? Um minutinho agora valendo. Agora vamos fazer uma sequência
de perguntas para aprofundar nisso que vocês escreveram, certo? Essa vai ser a primeira. Você pode ter certeza absoluta de que isso é uma verdade? 2. Opa. Primeira pergunta, Gabi. Gabriel. Você pode ter absoluta certeza de que isso é uma verdade? Sim ou não? 2. Como você reage? O que acontece quando você acredita nessa crença? 3. Que emoções emergem quando você acredita nessa crença? Quatro, família. Qual o benefício de sustentar essa crença? Às vezes a gente não percebe, mas sempre tem um benefício envolvido. Um rápido exemplo aqui, ó. Eu, a minha crença ali era, eu não consigo assumir compromissos, não consigo dar conta. Qual que é o benefício disso? Não assumir responsabilidade, ser mais vagabundo, levar uma vida mais tranquila, sabe? Sempre tem um benefício. Mesmo que seja algo que nos limita, que nos impede de realizar o que a gente deseja, sempre tem um benefício. Bora para a próxima? 5. O que você está tentando controlar quando se apega a essa crença? Controlar o medo de errar, o medo de falhar, controlar a opinião dos outros. Tudo depende da crença que você está aprofundando aí. 6. Como você trata a si mesmo, a si mesma, quando acredita nessa crença? 7.
Que vícios e compulsões começam a se manifestar quando você está identificado com a crença? 8. O que que você tem medo que aconteça se não acreditar mais nessa crença? 9, família. Quem você seria ou como seria a tua vida sem essa crença? 10. O que você ganha? Que portas se abrem na sua vida sem essa crença? 11, família. Inverta a crença. Faça uma crença oposta. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente. A crença oposta, eu sou bom o suficiente. E anota do lado, escrever num post-it e deixar colado num lugar que você vê várias vezes por dia, todos os dias. 12. Prove que a nova crença é verdade. Querem um exemplo? Eu não dou conta de assumir muita responsabilidade. A nova crença, eu dou conta de assumir novas responsabilidades. Como que eu provo que isso é verdade? Nossa, quantas vezes que eu já assumi muitas responsabilidades e fiz acontecer e cresci no processo e tive resultado e aprendi, sabe? Como, minha irmã? Ah, não ouviu? A última? Hum. E agora, escreva uma frase que começa assim, ó. É verdade porque tanana, tanana, tanana. Essa crença é verdade porque na minha vida, tá, 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 porque eu sempre assim, porque eu faço, porque eu dou conta, porque eu já fiz, porque eu vejo os frutos. Sinta do teu coração, escreva.
Aí, Caroline, você pegou até o número 12? Essa última você vai fazer uma frase para reforçar essa nova crença. Então você vai lembrar de coisas que já passaram na tua vida, que confirmam essa nova crença, e você vai escrever uma frase. É verdade porque. E aí você vai contar coisas da sua vida. Não precisa ser algo muito longo, mas algo que tenha conexão emocional, que você viveu e que você vai olhar para aquilo e que vai te empoderar. Por nada. Aí, família, terminaram? Eu quero chamar uma pessoa agora a compartilhar a sua crença e mas eu quero assim, ó, a pessoa que sentiu um impacto forte dessa dinâmica para compartilhar sua crença, o que sentiu e, enfim, levanta a mão quem quiser, abre a voz aí, o microfone e solta o verbo. Um minutinho aí para compartilhar. Bora. Aproveita a oportunidade para se expor, aproveita a oportunidade para superar a vergonha, aproveita a oportunidade para se vulnerabilizar. Alguém? Lucas, dá-lhe, meu irmão. Abre o som, o vídeo e Tava solta o verbo. procurando, tava procurando o áudio. Ah, mas eu achei interessante como cada pergunta vinha com uma resposta bem direta, assim, né? A gente nem pensa muito, a gente já sabe, né, qual é a resposta. Pelo menos para mim foi assim. E a crença que eu reafirmei para mim é de ser alguém decidido e não ficar muito em cima do muro, muitas vezes, né? E a minha reafirmação foi que início do ano eu decidi que eu moro no sul. E no início do ano eu decidi que eu ia para um show em São Paulo, mesmo que fosse sozinho, porque era um artista que eu amava, queria muito ver. E eu comprei o ingresso assim e fui, comprei a passagem, fiz tudo sozinho, fui. E foi uma decisão assim que eu não pensei muitas vezes, eu só tipo, cara, eu quero muito ir, vou ir, é isso. E nos últimos dias eu ando pensando muito sobre essa questão de decisão. E às vezes eu esqueço dessas, acho que às vezes esqueço dessas vezes que eu já fiz isso, né? Que eu já consegui tomar a decisão pelo meu impulso emocional forte, assim, de saber o que que eu quero para mim, né? Então, muita dessa dinâmica, assim, de crença veio disso, assim, me trouxe até lembranças antigas, assim, lá de trás. Enquanto eu ia escrevendo, tipo, caraca, isso aqui já vem lá de uma raiz bem profunda, assim. E, enfim, acho que essa é a minha experiência. Que lindo, meu irmão Lucas. Bem, Gratidão por compartilhar conosco. imagino. Uma honra te ouvir, mano. Eu que agradeço aí a dinâmica, muito bom. Ó, essa daí, quando eu fiz, nossa, foi bem impactante pra mim. Porque era essa questão de eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta de assumir as responsas. E aí eu vi que eu tava me escondendo atrás dessa desculpa pra não passar pelo desconforto do crescimento, É, sabe? Porque é sim, mais fácil a gente ser mediano, medíocre, do que a gente começar a fazer o que a gente acredita, se expor,
aí começa os olhares, começa julgamento, começa a demanda energética. Então é mais fácil ficar quietinho, escondido. uhum, E aí você cria crenças que vão te manter naquela segurança. Porque ali tem um benefício. Mesmo que seja inconsciente, oculto, tem um benefício por trás das crenças limitantes. uhum, E é quando a gente consegue investigar isso e realmente entender, tá, você tá ganhando esse benefício de não ter as demandas, de não ser visto, de não ser desmascarado, humilhado, de não errar em público, beleza. uhum, Mas você quer viver a vida inteira escondido aí, sendo mediano, ou você quer fazer algo de valor que nem é só por você? Você não quer ser o fodão, você quer fazer algo de valor para a humanidade, fazer a tua existência valer a pena. O que que você quer? Ah, não, eu quero isso aqui. Ah, então essa crença já não faz mais sentido para mim. E sim. isso foi libertador. E por isso que eu tô compartilhando com vocês. Sim. É, e essa coisa da mediocridade, ela é interessante, né? Porque eu acho que todo mundo, no fundo, sabe que tem um potencial muito forte, né? E a gente, em algum momento do dia ou da semana, a gente sente isso, né? Tipo, caraca, eu tenho um potencial muito forte. E aí vem essas crenças, assim, de zona de conforto, né? Emocional, muitas vezes, que faz com que a gente não siga para esse potencial. Então é Hum, bem isso. Quando tu falou ali do benefício, eu fiquei pensando, tipo, caraca, tem muito benefício nessa crença. E aí fui pensando assim, bah, mas se eu não mudar isso aqui, puta merda, né? Desculpa a palavra, mas não vou seguir para o potencial que eu sei que eu tenho. hum. Mas incrível. É isso aí. Que massa, hermanito. Gratidão pela troca. Imagina. Deve a gente conversa mais. Então, minha família, olha só. O objetivo até aqui de todo esse conteúdo que foi compartilhado é para que você se torne cada vez mais consciente e compreenda como que esse processo da autossabotagem acontece dentro de você. Porque ele está acontecendo e, na maior parte das vezes, de forma inconsciente, imperceptível, invisível. Aqui a gente está adentrando várias informações, várias percepções, várias sensações, para que a gente comece a se tornar mais consciente do processo. Quando você começa a estar mais consciente, mais presente, respiração, aqui agora, essa prática que eu falei lá no começo, de afirmações de poder, quando você está em um movimento físico forte, intenso, tipo uma corrida, você está induzindo um estado emocional, porque o teu organismo está acelerado, está soltando um monte de química dentro do teu corpo, o coração tá quase morrendo sem ar. E aí, de repente, eu sou poderoso! Eu sou poderoso! Eu sou capaz de fazer o que eu quiser! Sabe? A tua célula, ela vibra com isso. Você hackeia o teu sistema na hora. E aí, senti. Eu nem tinha noção do que estava acontecendo. Mas aí, esses dias, eu expandi minha consciência e consegui acessar. E aí, quando você está se tornando cada vez mais consciente, está mudando a tua frequência interna, a tua vibração interna, né? Olhando para essas autossabotagens, que é o que a gente está fazendo hoje. Quando essa autossabotagem ela vem assim, ó, você começa a ver ela. E antes você não via. Vem uma crença, um padrão antigo. Não, não é possível. Não, você não vai conseguir. Não, mas não é fácil assim. Não, mas não sei o quê. E aí você olha para aquilo, neutraliza aquilo. Para mim, o meu estado, a minha forma de neutralizar toda essa autossabotagem que eu percebi nesses últimos dias, que é um processo super recente para mim, foi só respirar fundo, me tranquilizar e sentir esse poder de cocriação, sentir a presença de Deus no meu coração. Até subiu o coração aqui da Caroline. Ter certeza, ter a fé inabalável de que eu tenho toda a capacidade, a mesma capacidade que Jesus tinha, eu também tenho
Basta eu começar a entender como que funciona esse mundo de energia. E se a fé move montanha, eu vou aprender a usar a fé para transformar a minha vida. E Jesus mesmo falava, família, vocês vão fazer obras maiores que eu. Não é porque ele era o especialzão, era o único, era o filho de Deus, o especialzão, o único que fazia milagre. Claro, ele era diferenciado, ele teve a sua missão, a sua história. Quando eu falo especialzão, é o único, o separado de nós. Não, estamos todos conectados. Deus habita todos nós. E quando essas autossabotagens vêm, a dúvida vem, o medo vem, a insegurança vem, aqueles padrões antigos assim, não, mas não vai dar certo, não, mas você não é permitido, pá, porque a tua realidade sempre foi assim, como não tem cabimento ser de outra forma. Aí eu só, nossa, eu confio em Deus. Que beleza que é essa criação. Esse poder está em mim. E eu sei que se eu manter minha tranquilidade aqui, ó, o meu centro, tudo está conspirando ao meu favor. Eu sei que eu não sei de tudo, porque Deus não revela tudo de uma vez. Mas se eu seguir nesse caminho, entregue, me esforçando, me lapidando, buscando compreender os mistérios de Deus e da existência, cada vez mais entendimento, poder, sabedoria eu vou estar recebendo. Certo, família? Então, bora para a gente falar sobre. Deixa eu ver aqui. Renato mandou mensagem. Que top, mano. Hackeei a mim mesmo. Que massa, meu irmão. Gratidão. Eu só não entendi a última mensagem que você mandou ali, depois das tuas respostas ali sobre a investigação de crença. Me explica melhor daqui a pouquinho, a gente troca ideia sobre isso. Agora, família, vamos falar sobre conexão com a nossa essência, porque é aí que reside o nosso poder. É sobre isso que eu tô falando, né, até agora, não seguindo o mapa mental, só fluindo. É sobre isso. Conectar com a essência, família. O todo, a realidade, a existência, tudo é energia. Você é parte de Deus e o potencial divino está dentro de você. O corpecito, o Gabriel, passou 100 anos, tá embaixo da terra, virou pó. Tem uma parte do Gabriel que não se chama Gabriel e que é eterna, que segue evoluindo, 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 evoluindo. Essa parte é uma porção de Deus. E o ser humano, ele pode se esquecer que é essa essência, que é essa parte de Deus. E deixar esse potencial lá adormecido, esquecido, encoberto. Porém, família, ele está sempre ali, está disponível para você. Não é uma coisa que você se desconectou, você está distante de Deus. Não, Deus está sempre ali, ó. Basta você se relembrar. E é necessário você cultivar essa força viva dentro de você. Quando você cultiva, quando você tem uma relação com essa presença divina que te habita, com o Deus dentro e com o Deus fora, quando você se relaciona, você desenvolve, você cultiva essa energia, isso te traz poder, poder de ação, de decisão, de fazer as coisas acontecer, confiança diante das coisas que acontecem na vida. Porque a vida, família, eu conversei com muitas pessoas hoje. E, e, e o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a vida tá polindo,
A vida tá polindo. E sabe como que a vida faz para polir um diamante? É sob pressão. Mas é preciso ter confiança e entender que tudo o que está acontecendo está nos forjando, está nos transformando para sermos melhor. Quem não tiver consciente disso, não tiver na confiança, no centramento, na conexão, ó, com Deus, com a sabedoria superior, vai ficar louco, vai ficar confuso. Porque daí começa a passar tornado, começa a dar enchente, começa a dar terremoto, tsunami, e é vírus, é pandemia. Não estou falando para assustar, mas é coisas que podem acontecer. E se você não tiver forte, firme como uma rocha, tu vai balançar e vai entrar na confusão. Quando você desenvolve esse relacionamento, você tem confiança. Confiança. E lembra, família, independente do caos externo, paz interna, sabendo que tudo nessa vida é muito passageiro. E ó, é um sopro. Quando você está vivendo o processo, parece que nunca acaba, né? Pega e fica aí 1 minuto, esvazia o pulmão e fica 1 minuto segurando o pulmão vazio, para você ver como parece 2 horas. Mas enfim, também vai te trazer coragem, família. Coragem para superar os desafios, para seguir avançando, para não se entregar. Coragem para superar o medo do desconhecido, o medo do novo. E clareza, clareza para ver as coisas com mais profundidade, para escolher melhor, para discernir melhor. Porque hoje é tanta mensagem, é tanta informação, é tanto disparo de coisa que vem no nosso campo e o ser humano num ritmo frenético, e olha a rede social, dopamina, 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 e consome, consome, consome. Tá anestesiadaço, dopado, tem dificuldade de se conectar com a presença, com Deus e desacelerar. E quando você desacelera, você volta para a presença, se conecta com essa presença divina que te habita, que tem uma sabedoria maior, que está conectado com o todo, aí você começa a ter decisões de maior qualidade, ter clareza para isso. É importante, família, além de desenvolver esse relacionamento, de cultivar essa força viva dentro de vocês, é importante vocês terem uma visão de futuro. Uma visão de futuro é você conseguir projetar a tua mente, a tua consciência e imaginar o que você quer se tornar. Qual o topo da montanha você deseja chegar? Qual é a montanha que você deseja subir, alcançar? O que que você deseja construir na tua vida? Quais são os teus sonhos, os teus maiores sonhos? A pessoa que você deseja se tornar? Qual o legado que você quer deixar? Quem aqui tem uma visão de futuro? Já fez esse tipo de visualização? Levanta a mão aí pra mim. Aí a Gabi já. O Lucas também. O Gabriel também. Maravilha. Isso é importante, família, porque sem uma visão clara do que você deseja realizar e de quem você deseja se tornar, a autossabotagem, ela sempre vai te vencer. Quando você tem essa visão clara, você tem um motivo para a ação. Você tem motivação. E quando a motivação falhar, família, você tem comprometimento, você tem compromisso com você mesmo. Essa visão precisa ser algo do profundo do ser, que transcenda o próprio umbigo. Não é só, nossa, eu quero ter uma mansão e piscina e assim e assado e os carros tal e papapá. Não, não é isso. Pode ter isso também. Isso não é errado. Mas é algo. É tipo assim, nossa, eu entregar o néctar. É isso que eu visualizo. Aqui eu vou estar no meu máximo potencial, entregando o melhor, gerando impacto, prosperando com isso.
Maravilha. Essa é a visão, família. Bora fazer uma meditação guiada? Vocês topam? Fazer uma meditação guiada hum, sobre o topo da montanha? Bora. Então, fechem os olhos, arrumem a coluna, concentrem-se, respirem profundamente. Imagine agora uma luz dourada bem à sua frente. Essa luz se expande, te envolve, te penetra. Essa luz dourada expande o teu coronário, expande a tua consciência, expande a tua percepção. Essa luz dourada, ela começa a expandir no teu cardíaco, no teu coração, expandindo como uma flor com 1000 pétalas, expandindo amor puro, incondicional. Respira, sinta. Agora, família, a partir desse lugar, dessa energia, dessa conexão com a divina presença, eu te convido a imaginar o topo da montanha que você deseja subir. Esse topo dessa montanha é a realização da tua vida, o mais incrível que você deseja alcançar nessa vida. Traga detalhes à cena ou às cenas. Traga detalhes. Se você está imaginando uma casa, imagina como é as aberturas da casa, os vidros, as portas, o sofá, se tem um jardim externo, se tem um jardim interno, se tem lareira, quais os acabamentos. Sinta o cheiro. Se você vê um carro, veja a cor, o modelo, senta no banco, pega no volante, sinta cada sensação. Se você vê outras pessoas, um companheiro, uma companheira, filhos, filhas, sente a conexão, o amor, em que nível você deseja a troca desse relacionamento, uma conexão profunda.
Imagina, família. Imagina agora qual a mensagem que você tem para entregar nessa terra. O que de mais incrível você pode oferecer para a humanidade? O que de mais precioso você pode fazer para impactar, para gerar valor, para gerar consciência, para ajudar a regenerar essa terra, que te traga realização profunda, algo que você possa fazer, trabalhar nisso sem precisar de dinheiro. Sinta que você já é milionário, milionária, já tem todo o dinheiro que você precisa. Acesse o mais poderoso que você pode oferecer para a vida. Sinta a conexão com Deus, sinta a conexão com a terra, com a natureza, com as pessoas, sinta a conexão com o todo. Sinta que você faz parte dessa existência, que você faz parte de Deus, que Deus está em você, que Deus está em tudo, que Deus está em todos, que somos uma mesma criação, pulsando com o mesmo coração, seguindo juntos em expansão e ascensão, ancorando no nosso profundo a pura vibração do amor. Sinta em todas as tuas células essa vibração, respire nessa sensação. Devagarinho, vai sentindo o teu espírito enraizando no teu corpo, vai mexendo os pés, as mãos, soltando as tensões, espreguiçando, abrindo os olhos. Espero que vocês estejam sentindo essa energia. A chave é sustentar essa vibração que transforma a família. A chave é sustentar essa vibração. Se você sustentar isso no teu dia a dia, você vê a tua realidade transformando. Mas aí que tá o desafio, né? Porque a vida, ela puxa contra. Esse é o game da vida, família. É muito legal, é uma beleza. Tem que se empolgar com isso e ver como é massa o desafio. Você sabe, é sustentar isso, tudo muda. Mas aí vem um monte de desafio para te tirar dessa. E aí você tem que desenvolver habilidades, tem que se desenvolver para você conseguir se manter nesse lugar. É importante ter posicionamento, posicionamento dentro, quem eu sou, o que eu quero, o que eu acredito. Se posicionar internamente, eu sou um vencedor, eu sou vencedora.
eu sou forte, eu sou capaz. Posicionamento interno e posicionamento externo também. Acessar esse lugar, essa energia e desenvolver-se para manter essa vibração o máximo possível presente na tua vida. Num nível que você começa a se familiarizar com essa energia e que isso começa a se tornar o novo normal. Aí a magia acontece. E você deve também se comunicar desse lugar, agir desse lugar. Cada pessoa tem uma mensagem, cada pessoa é uma pecinha de um quebra-cabeça enorme. Se faltar uma peça, o quebra-cabeça não está completo. Cada pessoa é especial, cada pessoa tem algo de valor, algo único a oferecer. E quando você está alinhado nessa força, nessa presença, você comunica desse lugar, dessa energia. Você age desse lugar com essa energia. E você começa a ancorar essa tua mensagem. Você começa a ser essa mensagem. E isso faz a diferença no todo. É necessário, família, confiar. Confiar é uma palavra forte. Eu acho que eu falo várias vezes sobre confiança. É necessário confiar e se abrir. Se abrir. Nossa, dá até um medo, né? Eu, meio canceriano, já sofri tanto por sentir as coisas com intensidade. Me fechei muito para me proteger, entrei dentro de uma carapaça. Agora eu tô me abrindo de novo. Vamos se abrir, Gabriel. Vamos se entregar. Vamos se abrir para sentir, porque através do sentir eu posso me conectar com a vida. É só assim que eu posso me conectar com a vida. Porque se você não se vulnerabiliza, se você não se abre, você não está se conectando profundamente com os outros, com a vida, com tudo, todo o potencial que a vida pode te entregar. A mesma força que cria as galáxias, que cria universos, habita em mim e habita em você. Claro, em uma forma de fractal, né? Ninguém aqui vai sair criando uma galáxia, mas esse poder, ele está em você e é seu de direito. Tu tem a capacidade de modificar a tua realidade. E ninguém pode te impedir de parar, a não ser você mesmo, você mesma. Porque o que você pensa e acredita se torna a tua realidade. E eu quero saber agora, qual lente você escolhe usar? Porque a vida é neutra. As coisas acontecem, elas são neutras. Você com a tua lente, você olha e fala: "Nossa, que desgraça. Nossa Senhora, Deus está me castigando, está me perseguindo. Nada dá certo para mim. Nossa, mas é sempre assim." Eu recomendo, família, que vocês desenvolvam, coloquem energia para desenvolver um mindset de constante aprendizagem e busquem sempre crescer com o que acontece. Desfrutem da jornada, dos processos, curtam o desafio. Não se desesperem querendo terminar, chegar na linha de chegada, porque não tem linha de chegada. A próxima linha de chegada, que é só uma ilusão, é a morte.
Então, se você não está com pressa de chegar lá, desfruta da jornada, se divirta, presta atenção no que está acontecendo no meio do reboliço ali, do processão, presta atenção, sabe? No meio do olho do furacão tem mensagens, tem coisas ali que são assim, ó, sementes de poder para tua vida. A mente cria, o poder está em ti. É uma decisão. Como já diz uma frase bem conhecida, não são os acontecimentos em si que importam, mas o modo como os interpretamos e a forma que lidamos com eles. Pratique a arte de ressignificar e viva com muito mais leveza. Nossa, isso é fato, família. Eu tenho feito isso na minha vida e eu tenho sentido a mochila pesada que eu carreguei por tanto tempo. É bem doloroso ver que a gente mesmo, que eu mesmo já fui o carrasco de mim mesmo por muito tempo. Para finalizar, estamos quase finalizando. Sei que vocês estão cansados. É que eu preparei uma aula assim, eu falei, nossa, essa vai ser uma aula incrível. Eu só não sabia que ia durar 3 horas e meia. Brincadeira. Enfim, família. Falar um pouquinho sobre vulnerabilidade. Eu trouxe um pouco acima, mas é algo que eu tenho aprofundado porque eu percebi que, né, eu tinha umas capas de proteção. E abrir o coração diante da imprevisibilidade da vida é importante. Às vezes a gente quer evitar sentir alguma coisa por medo do que os outros vão pensar, por medo de parecer fraco. Só que a verdade é que é bem o contrário. Quando você se permite sentir, você permite ser visto como você realmente é, sem máscara, sem aparência, isso é uma força forçuda, não é para qualquer um nessa sociedade. E isso faz a diferença quando começamos a nos permitir a viver assim. A gente só pode curar aquilo que a gente sente. Se você não sente, você está inconsciente, aquilo está neutralizado, aquilo está amarrado, jogado dentro de uma gaveta, fechado, e você não vai poder curar aquilo. Mas não quer dizer que isso não esteja te influenciando. Então você precisa começar a se abrir para sentir, para ver tantas coisas que você precisa, né, encaminhar, tirar da gaveta essas coisas antigas. E o sentir é revolucionário, revoluciona a vida e é uma sabedoria interna. A Ju, minha companheira, ela tem aprofundamento nessa tecnologia. Eu sinto que o sentir, né, a partir do que ela me traz, é uma tecnologia que traz mensagens, orientações, que te permite ter tanto mais consciência de processos antigos que estão abertos ainda, né, em formas de ferida, quanto para a tomada de decisão, resolução, movimento. Enfim, família, entrar na arena da vida é se expor, é deixar de controlar a imagem, é correr o risco de ser visto. É desafio? É desafio, né? Eu posso estar aqui, alguém pode filmar aqui, ó. Nossa, olha que baboseira que o cara falou. Vou postar lá no meu Instagram. Podia ter. A gente faz um vídeo ali, alguém pode pegar a publicação no Instagram e ir lá e dar uma hateada. Nem sei como é que fala, né? Pode fazer um hate, pode me cancelar. Quando você tá na arena da vida, as pessoas podem vaiar, pode te jogar tomate, pode te atirar pedra, pode fazer muitas coisas que assusta. Mas se você não entrar na arena da vida, você vai ficar só nos bastidores, só na plateia. E aí você vai aplaudir, vai se emocionar, vai falar, nossa, que incrível a vida dos outros.
eu não quero ser essa pessoa. E é por isso que eu faço o que eu faço, por isso que eu me desafio. Porque sem se expor, não há conexão real, nem consigo, nem com o outro, nem com a vida. Então, vamos se expor mais, família. E lembre, né, o mapa não é o território. Isso é um conceito da PNL. O que a gente imagina, né, a gente imagina que as coisas são assim assado. Mas quando você entra na experiência daquilo, tipo assim, vamos ver na prática, na pele, na vivência, no campo de batalha, é bem diferente disso. E muitas vezes a gente se auto-sabota, a gente estagna na nossa vida, porque a gente se relaciona muito com o mapa que a gente cria, com a projeção mental, o drama mental em relação às coisas que a gente quer fazer, as coisas que estão ao nosso redor. A gente cria um monte de drama baseado nas nossas crenças, nos nossos padrões. Então, muitas vezes tem um teor negativo, né? Não, as pessoas não são boas, não, vão me julgar, ou isso ou aquilo. E aí você acredita que aquilo é real e não vai, e não sai, e não vai se permitir sentir a vida real. É importante entender que o que você acredita ser, como você acredita que as coisas são, não é realidade, não é verdade absoluta. É importante se abrir para viver na pele. Uma comunicação autêntica, família. Comunicar o que vem do coração, não da aparência, não da máscara, não da necessidade de agradar, necessidade de caber. Esse ancorar a verdade interior no mundo exterior, esse é o desafio, família. É um belo de um desafio. Eu tô falando aqui, né? Até parece que o cara é. Mas eu passo, né, os meus processos também e tenho várias vezes dificuldade de ancorar minha verdade. Várias vezes. Isso é algo que eu busco desenvolver cada vez mais, cada vez mais. Porque é fazer a diferença, é trazer a consciência, tudo que a gente acessa, que a gente compreende, é trazer isso e falar assim: não, eu tô presente para trabalhar. Ah, tô num lugar, sinto de comunicar, de falar. Cara, soma, agrega, faz diferença. A consciência presente nesse lugar. Mas às vezes não é fácil. Ai, não quero ser inconveniente, isso e aquilo. Mas é um baita de um exercício, família. Essa comunicação autêntica vai gerar conexão, vai abrir portais de confiança, portais de profundidade e também é importante praticar a integração do que você sente, do que você pensa, do que você fala e do que você faz. Quando você unir tudo isso, aí vai ser bonito de ver, família. Esse é o nosso treino, nosso dever de casa. É o seguinte, eu vou enviar um, um material complementar para vocês sobre procrastinação. Eu não vou aprofundar agora porque vai ficar muito longa a aula, mas só para pontuar, família, procrastinação, eu acho que é o melhor amigo da autossabotagem. Eles caminham de mãos dadas. Mas a procrastinação é algo natural do ser humano. O nosso cérebro, ele foi desenvolvido sempre para economizar energia, fugir do desconforto, fugir do desafio. E ele tem a tendência de pesar as coisas na vida. Isso é desconfortável, isso dá prazer rápido. Sabe, ler, estudar, treinar, desconfortável. Nossa, assistir vídeo, ficar na rede social, comer porcaria. Nossa, isso dá prazer rápido. Dopamina, dopamina. Então, a procrastinação
ela tem muita conexão com a dopamina, que dá satisfação e prazer, motivação. Se você escolher pelas coisas prazerosas, coisas que dá prazer rápido, você vai receber dopamina em troca disso, e você vai entrar num ciclo repetitivo, vai acabar viciado nisso. E sempre deixando para depois as coisas que são importantes e que vão fazer diferença na tua vida. No material complementar, eu vou passar um protocolo anti-procrastinação, certo? Vocês querem, família? Levanta a mão aí se vocês querem. Maravilha. Show de bola. Aí, ó, família. Estamos quase na finaleira. Quero trazer umas coisas importantes aqui para vocês. Você vai falhar. Você vai falhar. E tá tudo bem. Nós erramos, caímos, cometemos erros, nos equivocamos, nós nos comprometemos e de repente nos desmotivamos, caímos, saímos do foco do compromisso. Isso acontece, família. O que eu quero dizer para vocês é que é humano falhar, vocês vão falhar, mas que isso que acontece, você cair, você errar, isso não é uma derrota, isso não é o fracasso. Fracassado, derrotado, é quem desiste, é quem para de seguir avançando na direção do que acredita. Porque quem não para, quem segue avançando, caiu, tropeçou, pá, ficou ali deitado 2, 3 dias, não, sacode a poeira e bora para cima. Vamos seguir avançando. Quem não para, sobe a montanha, certo? E a chave, família, da transformação, como eu já falei, é a constância. Tudo começa, né? A transformação é algo que começa do interno para o externo. O ser precisa se transformar para a realidade externa se transformar. Internamente, você consegue mudar a tua frequência de forma quântica, como girar o botão do rádio, do AM ou FM. Externamente, é um processo diferente. Olha para a natureza. A natureza é professora, ela é sábia, ela ensina, se você estiver presente para aprender. Quando você planta uma semente e você está querendo ver aquele fruto gostoso, maravilhoso, você planta a semente e passa tempo. Aí a semente germina e começa a sair uns raminhos fininhos e vai engrossando e vai crescendo e passa anos às vezes para virar uma árvore poderosa, cheio de fruto, com muito mais sementes e muita abundância e nutrição. Essa essa lição da natureza é uma lição para a nossa vida. Nesse mundo acelerado, a gente tem pressa, imediatismo e acha que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Mas não é assim. Precisa ter constância, comprometimento, precisa nutrir, precisa cuidar, precisa amar, precisa ter devoção pela nossa vida, pelo nosso caminho. Essa é a chave. Guarde isso. Se comprometa com a tua vida. E eu quero apresentar para vocês, família, para a gente finalizar, a comunidade Mestres de Si, que é uma comunidade que eu criei, que eu senti a inspiração da espiritualidade para trazer essa comunidade, esse movimento, para que as pessoas que estão nessa busca de se transformar, nessa busca de transformar a própria realidade, de alcançar os seus objetivos, de se desenvolver espiritualmente, de desenvolver a própria espiritualidade, para que essas pessoas possam estar conectadas, para que não ande sozinha, para que tenha rede de apoio, para que possa seguir recebendo inspiração
seguindo, recebendo nutrição, se motivando, aprendendo uns com os outros, porque nessa caminhada é possível a gente caminhar sozinho. Claro que é possível, super possível, mas caminhar em conjunto é muito melhor. A gente vai muito mais longe. Então é o seguinte, opa, a comunidade Mestres de Si veio com essa proposta de expandir a consciência, trazer clareza e desenvolver consistência que transforma a nossa vida. Aqui, ó, uma fotinha aí de um encontro presencial que a gente fez lá no Gravatá e para a gente poder se conectar presencialmente também. Então, eu quero apresentar os entregáveis, família, para quem sentir. Quando você entra para a comunidade, você tem acesso a encontros mensais ao vivo, onde acontece partilha, troca, aprofundamento nos conteúdos mais profundos, conteúdos exclusivos semanalmente, áudios, reflexões, práticas, rituais, vídeos curtos, que vai nutrindo a caminhada para manter a consciência, para manter o compromisso. Um grupo seleto de conexão com pessoas que estão na mesma frequência, que estão se apoiando. Às vezes, o relato positivo de uma pessoa te inspira a se movimentar e fazer acontecer. Às vezes, o aprendizado que a pessoa teve de errar, de cair, também te serve de inspiração. E você, às vezes, pode auxiliar o irmão ou a irmã. Então, essa ambiência proporciona transformação. É um lugar fértil para todos crescer. Acontece também encontros presenciais em Floripa, que aí a gente se encontra para fazer uma trilha, uma cachoeira, ver o nascer do sol, né? Compartilhar umas medicinas, um rapé, sananga, fazer música ao vivo, né? Música de rezo na fogueira. Enfim, os encontros presenciais é bom demais. E também aqui em Floripa, quem participa da comunidade tem desconto nas minhas cerimônias. Então, se você deseja expandir a consciência, viver com coragem, verdade, autenticidade, sente o chamado de estar mais presente, conectado com o divino e valoriza caminhar com outras pessoas que estão na mesma busca, que vão somar na tua caminhada, se fortalecer, se nutrir, esse caminho é para você. Eu te convido a participar dessa comunidade. Como eu falei, a transformação ela é individual, mas quando a gente caminha juntos, a gente vai mais longe e a gente consegue avançar com consistência, com constância. Quando a gente cai, tem uma mão para levantar. E é isso, minha família. O valor da comunidade está 97 por mês, é uma assinatura e a partir do ano que vem, esse valor vai passar por um reajuste. Então, quem sentiu o chamado de entrar, essa é a última oportunidade para garantir esse valor de 97 por mês. Eu acredito que ano que vem vai estar 197. E é isso, minha família. Vou encerrar aqui essa gravação.